O chalé na beira da represa não era apenas uma construção de madeira e vidro. Era o único lugar na terra onde meus ombros relaxavam naturalmente 5 centímetros. Era um chalé alpino espaçoso, escondido entre os pinheiros densos da Serra da Mantiqueira, com vista para uma represa que parecia um lençol de prata batida na luz do início da manhã. O ar ali cheirava terra úmida, agulhas de pinheiro e aquele tipo de silêncio que você não consegue comprar em São Paulo. Essa casa pertencia à avó Rosa. Ela foi a mulher que me ensinou que o amor não deveria vir com uma taxa de transação. Quando ela faleceu, há 2 anos, deixou o imóvel para mim, especificamente para mim, e não para meus pais, em um fundo fiduciário tão blindado que nem os melhores advogados da Avenida Paulista conseguiram quebrar. Era meu santuário, meu refúgio, meu lar. Eu sou o Rodrigo, 29 anos, designer gráfico freelancer que finalmente ganha dinheiro suficiente para não ter que checar o saldo bancário antes de comprar o café gourmet especial. E aquela manhã de domingo começou como qualquer outra. Eu estava sentado no deck, enrolado em um cobertor de tricô, observando o vapor subir da minha caneca. Eram 6h30 da manhã. Os pássaros estavam apenas acordando. O mundo parecia controlável. Então o chão tremeu. A princípio pensei que fosse trovão, mas o céu estava de um azul límpido e penetrante. O estrondo ficou mais alto, um rosnado mecânico que arranhou a serenidade da mata. Levantei-me, agarrando o parapeito, meu coração dando um salto nervoso. Um caminhão de mudança amarelo enorme, daqueles que ocupam 2 faixas na rodovia Dutra, entrou de ré agressivamente no meu caminho de cascalho. Ele esmagou as hortênsias que eu levei 3 finais de semana plantando. Ouvi o estalo nauseante dos galhos antes mesmo de ver o para-choque bater no arbusto. "Ei!" gritei, colocando minha caneca no parapeito e descendo as escadas de madeira correndo. "Ei, para!" O caminhão parou com um chiado, os freios a ar suspirando alto. A porta do motorista não abriu. Em vez disso, um sedã preto elegante parou logo atrás, buzinando 2 vezes. Uma buzina alegre e arrogante. Eu conhecia aquela buzina. Era o som da minha ansiedade de infância se manifestando em forma física. A porta do motorista do sedã abriu e de lá saiu meu pai, Geraldo. Ele estava usando seu traje de patriarca de fim de semana, camisa polo engomada para dentro da bermuda caqui, sapatênis e óculos de sol que custavam mais do que meu primeiro carro popular. Ele olhou para as hortênsias esmagadas, depois para mim e nem piscou. Apenas bateu palmas. "Timing perfeito, Rodrigo", ele trovejou, sua voz ecoando nas árvores. "Diga a esses carregadores para tomarem cuidado com o piano de cauda. Não quero um único arranhão nele." Minha mãe, Neuza, emergiu do lado do passageiro. Ela segurava um copo enorme de cappuccino e olhava ao redor da propriedade com um olhar crítico, como se estivesse inspecionando um quarto de hotel com o qual não estava muito satisfeita. "Geraldo, a pintura deste revestimento está parecendo um pouco opaca", disse ela, ignorando completamente minha existência. "Deveríamos mudar para um cinza ardósia. Esse marrom é tão deprimente." Fiquei ali descalço no cascalho, sentindo as pedras afiadas cavarem minha pele. "Mãe, pai, o que está acontecendo?" Meu pai passou por mim, dando tapinhas pesados no meu ombro. O jeito que você afaga um cachorro de que não gosta particularmente, mas tolera. "Não fique aí parado, filhão. Ajude os rapazes com as caixas. Temos um longo dia pela frente." "Ajudá-los com que caixas?" perguntei, minha voz subindo uma oitava. "Por que tem um caminhão de mudança na minha entrada?" Minha mãe finalmente olhou para mim. Ela baixou os óculos escuros, seus olhos me escaneando do meu cabelo bagunçado aos meus pés descalços. "Ah, Rodrigo, não seja dramático. Não queríamos te preocupar com os detalhes até que tudo estivesse finalizado. Estamos nos mudando." "Mudando?" repeti. As palavras pareciam objetos estranhos na minha boca. "Por quanto tempo? Uma semana?" Pai riu. Uma risada profunda de barriga que não alcançava seus olhos. "Uma semana? Rodrigo, olha o tamanho daquele caminhão. Vendemos o sobrado no condomínio. Fechamos o negócio ontem, pagamento à vista. Muito lucrativo." Ele abriu os braços, englobando minha casa, minha represa, meu santuário. "Estamos aposentados agora. E onde melhor para passar nossos anos dourados do que bem aqui?
Família reunida novamente. Ele não perguntou. Ele não propôs. Ele apenas anunciou como se estivesse anunciando a previsão do tempo no Jornal Nacional. A invasão havia começado, e eu nem tive tempo de calçar os sapatos. Vocês venderam a casa de vocês? Eu olhei para eles, o cascalho mordendo mais forte meus pés sem que eu percebesse. E vocês simplesmente presumiram que poderiam se mudar para cá? Presumimos? Pai zombou, sinalizando para os carregadores baixarem a rampa. O clangor do metal estilhaçou o último resquício da paz matinal. Não é uma suposição, Rodrigo. É uma decisão de família. Somos seus pais. Esta casa é enorme. Você é uma pessoa morando em um chalé de 4 quartos. É um desperdício. Não é desperdício. É meu, eu disse, tentando manter o tremor fora da minha voz. Vó Rosa deixou para mim. E quem deu a Vó Rosa esta terra em primeiro lugar? Mãe interveio, pisando com cuidado sobre uma poça. Dinheiro da família. Tudo volta para a origem. Além disso, precisamos estar mais perto da natureza. A pressão alta do seu pai está nas alturas. Você não gostaria de ser a razão dele ter um derrame, gostaria? Lá estava. A carta da culpa jogada nos primeiros 5 minutos. Era o movimento de assinatura da Neuza, um ataque de precisão. Não estou dizendo que vocês não podem visitar, eu disse, tentando estabelecer um limite, por mais frágil que fosse. Mas morar aqui indefinidamente... Eu trabalho daqui, preciso de silêncio, tenho uma rotina. Não vamos atrapalhar, disse o pai, acenando com a mão desdenhosamente enquanto simultaneamente dirigia um carregador para empurrar meus móveis da varanda para fora do deck para dar lugar à sua churrasqueira gigante. Ficaremos apenas nos bastidores, você nem vai saber que estamos aqui. Agora, onde você quer a cristaleira? Estou pensando na sala de jantar, mas precisaremos tirar aquela sua mesa barata. Aquela mesa barata é de nogueira maciça, e eu mesma fiz, retruquei. Eles não me ouviram. Ou melhor, escolheram não me ouvir. Já estavam subindo as escadas, reivindicando o espaço. Eu os segui, o pânico subindo no meu peito como bile. Ao meio-dia, meu santuário estava irreconhecível. Minha sala de estar minimalista, que eu havia curado com tons calmos e neutros e móveis baixos, agora estava abarrotada com os sofás floridos deles, armários pesados de carvalho e caixas e mais caixas de bugigangas. Mas o verdadeiro golpe veio quando subi as escadas. Caminhei em direção ao suíte master, meu quarto. O quarto com a varanda com vista para a água. O quarto onde eu acordava todas as manhãs me sentindo seguro. A porta estava aberta. Meu edredom, aquele feito de linho orgânico para o qual economizei, foi arrancado da cama e jogado em uma pilha no corredor. Minhas roupas foram arrancadas do armário e despejadas em cima dele. O que vocês estão fazendo? Engasguei, correndo para o quarto. Mãe estava no closet, pendurando suas blusas de lantejoulas. Pai estava testando o colchão, pulando nele. Um pouco firme, ele grunhiu. Talvez precisemos trazer nosso pillow top. Saiam, sussurrei, depois mais alto. Saiam do meu quarto. Pai parou de pular. Ele olhou para mim, seu rosto endurecendo. Rodrigo, seja razoável. Este é o quarto principal. Sua mãe e eu somos os chefes dessa família. Precisamos de espaço. Você é jovem. Pode ficar no quarto de hóspedes no fim do corredor. Aquele perto do escritório. Faz mais sentido. Faz sentido eu dormir no meu próprio quarto, na minha própria casa? Eu gritei. Mãe suspirou. Um som longo e trágico. Geraldo. Ele está tendo um de seus episódios. Eu te disse que ele não era estável o suficiente para morar sozinho aqui fora. Ela se virou para mim, sua voz pingando falsa simpatia. Querido, estamos fazendo isso por você. Você claramente precisa de ajuda para administrar este lugar. Olha a poeira nesses rodapés. E estamos economizando seu dinheiro. Pense nas compras de supermercado que faremos. Eu não preciso das suas compras. Preciso que vocês saiam. Pai caminhou até mim. Ele era um homem grande e usava seu tamanho para intimidar. Ele pairou sobre mim, bloqueando a luz da janela. Escute aqui, disse ele, sua voz caindo para aquele registro baixo e perigoso que eu lembrava da infância. Vendemos tudo. O sobrado se foi. O dinheiro está preso em investimentos. Não temos para onde ir. Você vai realmente chutar seus pais idosos para o olho da rua? É isso que você é? Foi para isso que a Rosa te criou? Eu congelei. Eles haviam queimado a ponte atrás deles.
Tinham vendido a casa, provavelmente para pagar dívidas que não estavam me contando, a julgar pelas cartas de aparência urgente que vi saindo de uma caixa marcada como confidencial, e me prenderam. Tudo bem, eu disse, minha voz oca. Vocês podem ficar algumas semanas até encontrarem um aluguel, mas vocês não vão ficar com meu quarto. Pai riu, dando um tapinha na minha bochecha. Discutiremos isso mais tarde. Por que você não vai fazer um chá gelado para nós? Os carregadores estão com sede. Ele me deu as costas e começou a desfazer as malas com seus tacos de golfe. Fiquei ali por um momento, olhando para minha cama desfeita, percebendo que discutir mais tarde significava nunca. Agarrei minha pilha de roupas do corredor e as arrastei para o pequeno quarto de hóspedes de frente para a entrada de carros. Eu não chorei. Eu estava chocado demais para chorar. As primeiras 48 horas foram um borrão de barulho. A TV berrava programas policiais sensacionalistas no volume 50, do amanhecer ao anoitecer. Minha cozinha, antes organizada com precisão militar, agora era uma zona de desastre de migalhas, manchas pegajosas e latas de refrigerante meio vazias. Mas tentei manter a cabeça baixa. 2 semanas, disse a mim mesmo. Eles vão se cansar do isolamento. São gente da cidade, odeiam insetos. Eles vão embora. Refugiei-me no meu escritório em casa. Era uma sala pequena no térreo, mas era o coração do meu sustento. Eu tinha 3 monitores configurados, uma mesa digitalizadora especializada e servidores contendo terabytes de dados de clientes. Era o único cômodo que eles ainda não haviam invadido. Na tarde de terça-feira, saí para fazer compras. Comprei exatamente salmão suficiente para 3, pensando que tentaria ser a pessoa madura. Eu faria um jantar agradável, sentaria com eles e mostraria anúncios de aluguel na cidade. Eu ainda estava operando sob a ilusão de que eram adultos racionais. Quando entrei de volta na garagem, vi a pilha. Bem ali, ao lado das latas de lixo, estavam meus cadernos de desenho. Os da faculdade, aqueles com os conceitos iniciais para meu maior cliente. Foram jogados em uma pilha, esvoaçando ao vento. Ao lado deles estava minha cadeira de escritório ergonômica deitada de lado na lama. Coloquei o carro no pé com violência e corri para dentro. A porta do meu escritório estava escancarada. Mãe estava lá dentro. Ela tinha empurrado minha mesa de pé personalizado e pesada, para o canto. No centro da sala, ela havia montado uma mesa de cartas dobrável coberta por um quebra-cabeça meio pronto. "O que você fez?" eu gritei. Foi o tipo de grito que rasgou minha garganta. Mãe olhou para cima, segurando uma peça de quebra-cabeça. "Ah, finalmente você voltou. Este quarto tem a melhor luz natural, Rodrigo. Seu pai e eu precisávamos de uma sala de hobbies. Você não pode esperar que fiquemos na frente da TV o dia todo." "Onde está meu equipamento?" Examinei freneticamente a sala. Meus monitores estavam empilhados precariamente no chão. Minha torre de servidor estava sendo usada como porta-copos para a Coca Zero dela. "Estava tão bagunçado", ela fungou. "Todos aqueles fios, nós limpamos tudo. Você pode trabalhar no seu notebook na mesa da cozinha, não pode? É isso que as pessoas fazem no Starbucks." "Eu sou um designer gráfico profissional", gritei, tirando o refrigerante de cima do meu servidor. "Este é o meu trabalho, isso paga as contas." Pai apareceu na porta, comendo um saco de batata chips. "Baixe o tom de voz", comandou. "Você está chateando sua mãe." Ela desmontou meu escritório. Ela jogou meu portfólio no lixo. "Parecia lixo", disse o pai, dando de ombros. "Apenas rabiscos." "Olha, Rodrigo, você precisa aprender a compartilhar. Você vive sozinho há muito tempo. Tornou-se egoísta." "Egoísta?" Eu estava tremendo agora. "Estou deixando vocês morarem aqui de graça. Estou comprando a comida e vocês destroem meu local de trabalho. Somos seus pais." Pai entrou na sala, o rosto ficando vermelho. "Nós te demos a vida. Tudo o que você tem é por nossa causa. Se quisermos usar um cômodo nesta casa, nós usaremos." "Não este quarto", eu disse, me colocando entre ele e meu computador. "Saiam agora." Pai riu. Foi um som cruel e feio. Ele se inclinou para perto, seu hálito cheirando a patê de cebola. "Pare de tentar nos educar, Rodrigo. Nós somos seus donos. Nós te fizemos. Esta é a nossa casa porque você é nossa propriedade. Você não dá ordens aqui." O mundo parou. Nós somos seus donos. Não era apenas uma força de pressão para ele. Ele falava sério.
Ele acreditava genuinamente que, porque me geraram, eu era uma extensão de sua vontade, um ativo a ser liquidado ou utilizado conforme achassem conveniente. Não havia negociação com isso. Não havia busca por aluguel. Eram parasitas e haviam se enterrado fundo. Olhei para minha mãe, que calmamente encaixava uma peça azul no céu do seu quebra-cabeça, completamente inabalada pela declaração de propriedade do marido. Ok, eu disse. Minha voz estava repentinamente muito quieta. O tremor parou. Uma clareza fria e dura se instalou sobre mim como uma camada de gelo na represa em julho. Ok, eu entendo. Ótimo, grunhiu o pai, pegando outro punhado de batatas. Agora vá fazer o jantar, estou morrendo de fome. Saí da sala. Não fui para a cozinha, fui para a garagem. Peguei minha caixa de ferramentas e a fechadura de alta segurança que comprei meses atrás para a porta dos fundos, mas nunca instalei. Voltei para o escritório. Sayam, eu disse calmamente. Preciso trabalhar. Estamos fazendo um quebra-cabeça, mãe choramingou. Sayam! Eu não gritei. Apenas olhei para eles com olhos mortos. Algo na minha expressão deve tê-los perturbado, porque eles bufaram, pegaram a caixa do quebra-cabeça e saíram, resmungando sobre como eu era temperamental. No segundo em que saíram, fechei a porta. Perfurei a moldura de madeira maciça. Instalei a fechadura tetra. Em seguida, instalei uma segunda trava perto do chão. Movi minha mesa de volta. Verifiquei meus servidores. Milagrosamente ainda estavam funcionando. Sentei-me na cadeira, cercado pelo zumbido das minhas máquinas. Não cozinhei o salmão. Não saí para jantar. Fiquei sentado lá e encarei a porta. E na minha mente, desenhei uma linha grossa de giz branco. É isso, pensei. Vocês querem ser meus donos? Vamos ver quanto eu valho quando paro de funcionar. Na manhã seguinte, a guerra começou. Mas não foi uma guerra barulhenta com canhões. Foi uma guerra fria. Um cerco. Acordei às 5 da manhã, horas antes de eles se mexerem. Movi-me eficientemente como um soldado atrás das linhas inimigas. Peguei o frigobar do porão, aquele que eu usava para guardar cerveja nas festas, e o arrastei para o meu escritório. Levei o micro-ondas para lá também. Ataquei a despensa, pegando apenas os itens que eu havia pago. Minha proteína em pó especializada, o café caro, a quinoa, as amêndoas. Deixei para eles o pão de forma barato, o requeijão industrializado e o cereal açucarado que exigiram que eu comprasse. Montei uma estação no canto do meu escritório. Cafeteira, torradeira, um galão de água. Então abri meu notebook e loguei no portal do provedor de internet. Vamos ver, sussurrei para mim mesmo. Gerenciamento de dispositivos. Vi os dispositivos deles conectados. O iPad do pai, o iPhone da mãe, a TV da sala. Não os bloqueei. Isso seria muito amador. Em vez disso, limitei a largura de banda deles. Configurei seus endereços MAC específicos para uma velocidade de download de 50 kilobits por segundo, velocidade de internet de escada. Apenas o suficiente para carregar um e-mail com muito texto, mas absolutamente inútil para streaming da Netflix, vídeos do YouTube ou a rolagem infinita de vídeos do Facebook da mãe. Em seguida, criei uma rede oculta para mim, priorizando meu tráfego em 100%. Depois, as finanças. Acessei o portal da companhia de energia elétrica, removi meu cartão de crédito do débito automático, fiz o mesmo para o gás e a água. Mudei todas as notificações para digital e as direcionei para o endereço de e-mail antigo que meu pai usava para seus negócios falidos. Um e-mail que eu sabia que ele verificava talvez uma vez por mês. Às 8 horas da manhã, eu estava trancado em meu escritório com um bule fresco de café e meus fones de ouvido com cancelamento de ruído. Às 9h30 da manhã, as batidas começaram. Thud, thud, thud. Rodrigo, a TV está quebrada. Pai gritou através da porta. Não respondi. Aumentei minha playlist de foco. Sons de chuva ambiente. Rodrigo, abre esta porta. Não consigo verificar o mercado de ações. A internet caiu. Digitei uma mensagem no Slack para meu cliente. Projeto está no cronograma. Enviaremos rascunhos ao meio-dia. A maçaneta chacoalhou violentamente. Ele estava tentando invadir. A fechadura segurou firme. Era um som lindo. O clunk jiggle de uma porta trancada contra a raiva de um homem mimado. Meu celular vibrou.
Um texto do pai. Internet caiu. Conserte. Depois outro. Café da manhã. Responde. Estou trabalhando. Estou com prazo. Ligue para Vivo se tiver problemas. Tem cereal no armário. Observei os 3 pontinhos da bolha de digitação dele aparecerem e desaparecerem por 5 minutos. Finalmente, ele desistiu. Fiquei naquele quarto por 10 horas. Usei o banheiro da suíte anexa ao quarto de hóspedes, que também tranquei por dentro, criando essencialmente uma suíte selada para mim. Comi amêndoas e uma maçã no almoço. Quando finalmente emergi às 18 horas para pegar água fresca, a casa estava estranhamente quieta, mas a tensão era espessa o suficiente para sufocar. Pai estava sentado no sofá olhando para uma tela de TV preta parecendo uma nuvem de tempestade. Mãe estava na cozinha passando manteiga agressivamente em uma torrada. Você está nos matando de fome, disse mãe sem se virar. Tem muita comida, eu disse enchendo meu galão. Não é comida, ela retrucou. Não tem assado nem batatas e a internet está quebrada. Seu pai perdeu o programa dele. Não sou suporte técnico, mãe, e não sou chefe. Nós somos convidados, pai rugiu da sala. Você trata os convidados com respeito. Vocês não são convidados, eu disse, tampando meu galão. Vocês mesmos disseram. Vocês são meus donos. Vocês são donos da casa. Certamente os proprietários sabem como pagar uma conta de luz ou cozinhar uma refeição. Não venha com gracinha, alertou o pai, levantando-se. Conserte a internet agora. Não posso. Tenho que trabalhar. Você está apenas brincando nesse computador. Acredite no que quiser. Voltei para o meu escritório. Se você passar por essa porta, Rodrigo, pai ameaçou. Não espere que sejamos mais legais. Olhei para ele. Realmente, olhei para ele. Parei de esperar isso há muito tempo, pai. Fechei a porta. Tranquei a fechadura. Clique. Naquela noite, ouvi eles discutindo. Pai gritava sobre como eu era ingrato. Mãe chorava sobre como sua vida era difícil. Eles pediram pizza. Senti o cheiro de pepperoni flutuando por baixo da porta. Eles não me ofereceram uma fatia. Deixaram a caixa na mesa de centro. O segundo ato havia começado. E eles não tinham ideia de que eu já estava reescrevendo o final. No 7º dia, a casa começou a cheirar mal. Não foi um fedor repentino, mas uma podridão lenta e rastejante. Começou com o lixo. Pai se recusou a levar as lixeiras pela longa entrada de carros até a estrada porque sua ciática estava atacada. E a mãe alegou que sua manicure estava muito fresca para tocar em sacos plásticos. Então eles apenas empilharam sacos pretos na varanda dos fundos. Como não é tão frio durante o dia na serra, o calor cozinhou o lixo até que o cheiro de casca de melão podre e carne velha vazou pelas frestas das janelas. Por dentro, não estava muito melhor. A pia era uma formação geológica de pratos sujos. Camadas de aveia seca, lasanha endurecida e borra de café empilhadas precariamente alto. Passei pela cozinha para pegar água, prendendo a respiração. Rodrigo, mãe chamou da sala. Ela estava pintando as unhas dos pés na minha mesa de centro, sem toalha por baixo. Acabou o papel toalha. Então compre um pouco, eu disse, sem diminuir o passo. Com que carro? Ela bufou. Seu pai levou o sedã para o clube. Você precisa ir ao mercado. Estou trabalhando, mãe. Você está sempre trabalhando, ela choramingou. Meu Deus, você é chato. Não é à toa que está solteiro. Cerrei os dentes e voltei para meu santuário no escritório. O contraste era gritante. Meu quarto estava fresco, cheirando a polidor de limão e ozônio. O resto da casa cheirava a cerveja barata do pai e ao perfume floral enjoativo da mãe. Um cheiro que tentava mascarar o odor subjacente de negligência. Naquela noite, a luz piscou. Então, com um baque definitivo, tudo ficou preto. Meu no-break bipou freneticamente, mantendo meus servidores vivos. Salvei meu trabalho imediatamente. Fora da minha porta, o caos explodiu. Que diabos? Pai rugiu. Eu estava assistindo ao jogo. Rodrigo, mãe gritou. Você queimou um fusível com esses computadores? Minha porta chacoalhou. Abri uma fresta. O corredor estava um breu. Pai estava parado lá, a lanterna do celular me cegando. Conserte isso, exigiu. Vá até a caixa de disjuntores. Não é o disjuntor, pai. Eu disse calmo, como um lago congelado. É a conta. O quê? A conta de luz? Tirei meu cartão da conta semana passada. Presumi que os donos da casa cuidariam das utilidades. Pai gaguejou.
Você deixou cortarem a luz dos seus próprios pais? Você é louco? Sabe quanta comida tem na geladeira? Eu sei quanta comida minha tem na minha geladeira, eu disse. E minha geladeira está funcionando com uma bateria de reserva. A de vocês, no entanto, provavelmente está esquentando agora. Ele avançou, agarrando o batente da porta. Pague agora. Não. Pague, Rodrigo, ou juro por Deus, vou pegar um martelo e quebrar essa torre de servidor sua. Olhei para ele sob a luz dura da lanterna. Ele parecia perturbado. Suor brotava em seu lábio superior. Não era um blefe. Ele era um homem que sentia seu controle escorregando e quebraria coisas para tê-lo de volta. Tudo bem, eu disse. Vou pagar, mas estou registrando essa transação como um empréstimo. Vocês me devem R$ 1.500. Sim, coloque na minha conta, ele zombou, recuando. Apenas traga as luzes de volta, está um gelo aqui dentro. Fechei a porta, usei meu 4G para entrar no site da companhia de energia, paguei a conta mais a taxa de religação, tirei um print do recibo e salvei em uma pasta chamada Evidências. Então, sentei no escuro por um momento, ouvindo-os comemorar na sala quando o zumbido voltou. Viu? Pai se gabou. Você só tem que ser firme com ele. Ele é fraco. Ele cede. Eu não estava cedendo. Eu estava calculando. Cada real que eles me forçaram a gastar era outra razão pela qual eu não sentiria culpa pelo que viria a seguir. O ponto de ruptura não veio de uma conta. Veio de uma motosserra. Era quarta-feira de manhã. Eu estava em uma chamada de Zoom com um cliente, usando um blazer sobre minha calça de pijama, quando um rugido mecânico estilhaçou o ar. Era mais alto que o caminhão de mudança. Estava perto. Sinto muito, disse ao cliente. Me dê um segundo. Silenciei o microfone e corri para a janela. Pai estava no quintal apontando. Um homem de macacão sujo estava acelerando uma motosserra na base da velha araucária. Meu coração parou. Aquela árvore tinha centenas de anos. Era protegida por lei. Vó Rosa costumava ler para mim debaixo daquela árvore. Enterramos o gato favorito dela debaixo daquela árvore. Era a âncora de toda a propriedade. Não! Gritei, saindo pela porta dos fundos. Pare! Pare com isso! O homem com a motosserra parou, deixando o motor em marcha lenta. Pai se virou, parecendo irritado. Qual é o seu problema agora? Pai, você não pode cortar essa árvore. Essa é a árvore da avó. E é uma araucária, é crime ambiental. Bloqueie a vista da casa de barcos, disse o pai, gesticulando com seu charuto. Quero ver a água da poltrona reclinável. Além disso, as folhas entopem as calhas. É um incômodo. Não é um incômodo. É um marco histórico. Você não pode cortá-la. Já paguei o cara, disse o pai, voltando-se para o trabalhador. Vá em frente, amigo. Derruba, pai. Não! Avancei, mas o pai segurou meu braço. Seu aperto machucava. Vá para dentro, Rodrigo, ele sibilou. Estou melhorando o valor da propriedade. Um dia, quando você herdar este lugar de volta de nós, se tiver sorte, você vai me agradecer. É a minha casa! Eu estava chorando agora, lágrimas de pura raiva impotente. E eu sou seu pai, ele gritou sobre o rugido da motosserra. Não me envergonhe na frente dos empregados. O trabalhador olhou entre nós, desconfortável. Ah, senhor, o rapaz parece bem chateado. Talvez devêssemos esperar. Corte a maldita árvore, pai comandou, ou você não recebe. O homem deu de ombros, acelerou o motor e os dentes morderam a casca. Observei o primeiro spray de serragem voar para o ar. Parecia que ele estava cortando minha própria pele. Não consegui assistir. Virei as costas e corri para dentro, batendo a porta com tanta força que o vidro tremeu. Fui para o meu escritório e tranquei a porta. Sentei debaixo da minha mesa, cobrindo os ouvidos, mas ainda conseguia sentir a vibração da serra através do assoalho. Madeira! Então um baque que estremeceu o chão. Silêncio. Eles a mataram. Eles realmente a mataram. Arrastei-me para fora debaixo da mesa. Limpei o rosto. Não me sentia mais triste. Sentia frio. Congelando de frio. Peguei meu telefone. Rolei além de pai e mãe para um contato que eu não ligava há 2 anos. Senhora Bastos, corretora de imóveis. Ele atendeu no segundo toque. Rodrigo, está tudo bem? Senhor Bastos, eu disse, minha voz firme e desprovida de emoção. Quero vender a casa. Bem, o mercado está decente, mas... Não quero listá-la, cortei. Quero uma oferta em dinheiro, à vista.
Apenas investidores ou construtoras. Não me importa se quiserem transformá-lo em um estacionamento. Quero sair. Fechamento em 7 dias ou menos. Houve uma pausa. Rodrigo. Isso geralmente significa aceitar um preço menor. E você tem certeza? Sua avó amava aquele lugar. Minha avó se foi, eu disse, olhando pela janela para o toco da araucária, onde o pai agora estava cumprimentando o cortador de árvores. E a casa está comprometida. Apenas me consigo um comprador na condição em que se encontra, porteira fechada, sem inspeções. Ok, disse o Sr. Bastos, sentindo a finalidade no meu tom. Na verdade, tenho um contato em uma construtora de resorts. Eles estão de olho nessa orla há anos. Posso fazer uma ligação? Ligue para eles. Diga que se puderem fechar até segunda-feira, é deles. Desliguei. Olhei para a parede, onde uma foto da avó e eu debaixo da árvore costumava ficar, antes que a mãe atirasse para colocar uma placa de Viva, Ria, Ame. Sinto muito, vó, sussurrei. Mas tenho que queimar tudo para me salvar. Sábado chegou, o dia do churrasco de inauguração. Pai convidou todo mundo. Tia Beth, tio Marcos, meus primos da cidade com quem eu não falava há 5 anos. Ele queria exibir seu sucesso. A casa estava caótica. Mãe comprou serpentinas baratas e as pendurou desajeitadamente no teto alto. Havia coolers de cerveja pingando condensação no meu piso de madeira. Tentei ficar no meu quarto, mas a mãe destrancou a porta por fora. Ela encontrou a chave de emergência que eu escondi na gaveta da cozinha. Erro de principiante da minha parte. Vista-se, ela ordenou. A família está aqui. Pare de agir como um eremita. Vesti uma roupa preta simples e saí. Parecia entrar na casa de um estranho. Havia gente por toda parte, rindo, bebendo, tratando minha casa como uma república estudantil. Rodrigo! Tia Beth gritou da cozinha. Ela era uma mulher que usava muita estampa de onça e tinha uma voz de dobradiça enferrujada. Lá está ele, o senhorio! A cozinha ficou quieta. Vários primos riram. Senhorio? Perguntei, pegando uma água com gás. Sua mãe nos contou, disse Beth, me cutucando no peito com uma unha manicurada. Cobrando aluguel dos seus próprios pais depois que eles passaram por tempos difíceis. Muito pouco cristão da sua parte. Olhei para a mãe. Ela estava ocupada arrumando ovos cozidos, evitando meus olhos. Não estou cobrando aluguel, disse alto. Eles não pagaram 1 centavo. Na verdade, paguei a conta de luz essa semana porque eles deixaram cortar. Ah, pare de mentir, tio Marcos interveio, cerveja na mão. Geraldo nos contou sobre as taxas que você exige. Taxas de internet, taxas de comida. Você está contando moedas com eles. Eu limitei o uso da internet deles, eu disse, sentindo o calor subir nas minhas bochechas. E eles comeram toda a minha comida, viu? Egoísta? Beth se virou para a sala. Essa geração. Compramos fraldas para você, Rodrigo. Pagamos pelo seu aparelho. E agora que seu pai está aposentado e só quer um pouco de paz no lago, você torna isso uma transação comercial. Eles venderam a casa deles por milhões, gritei. A sala ficou em silêncio. Onde está esse dinheiro? Por que estão vivendo às minhas custas se são tão ricos? Pai entrou no círculo. Ele parecia perigoso. Aquele dinheiro está em um fundo, mentiu suavemente. Para o futuro, para a família. Mas você está focado no agora, em suas queixas mesquinhas. Mesquinhas? Apontei para a janela. Você cortou a árvore da avó. Era uma araucária. Era mato, pai rugiu. Estava apodrecendo, assim como sua atitude. A família murmurou em concordância. Ingrato, mimado, difícil. Olhei ao redor da sala. Vi rostos que conhecia a vida toda. Rostos que deveriam me amar, mas tudo o que vi foi julgamento. Era uma mente de colmeia, e eu era o vírus. Percebi então que não havia como vencer aquela discussão. Lógica não funcionava ali. Fatos não importavam para eles. Eu era propriedade que havia funcionado mal. Olhei para o copo de água com gás na minha mão. Abri os dedos e deixei cair. Crash. Vidro estilhaçou no chão. Água espirrou nos sapatos da tia Beth. Ficou faltando limpar ali, eu disse para o pai. Então me virei e fui embora. Onde você vai? Mãe gritou. Limpe isso! Cansei de limpar a bagunça de vocês, disse sem olhar para trás. Fui direto para o meu escritório. Tranquei a fechadura tétra. Tranquei a trava de chão. Então coloquei meus fones de ouvido, coloquei o volume no máximo
e puxei o contrato que o Sr. Bastos me enviou por e-mail 1 hora atrás. Preço de oferta: R$4.500.000, à vista. Data de fechamento: segunda-feira. Peguei minha caneta digital. Assinei Rodrigo Caldas na linha pontilhada. Eles estavam festejando em uma casa que já era um cadáver. Só não sabiam disso ainda. Segunda-feira de manhã parecia menos o início de uma semana e mais a contagem regressiva de uma bomba. O ar na casa estava pesado, sufocante. Eu conhecia a rotina do pai. Ele havia se juntado a um clube de golfe local imediatamente após a chegada, cobrando a taxa de adesão e um cartão de crédito que eu suspeitava estar estourado, e seu horário de saída era 9 horas em ponto. Mãe tinha hora em um salão de luxo na cidade às 10 horas. Vi o e-mail de confirmação aparecer no iPad dela, que ela deixou desbloqueado na bancada da cozinha. Ela faria um pacote completo de rejuvenescimento. R$800. Perfeito. Às 9h15, o sedã do pai saiu da garagem. Às 9h45, o Uber da mãe chegou, já que o pai levou o carro. Não nos espere acordado, mãe gritou ao sair. Posso ir às compras depois. Divirtam-se, eu disse, tomando meu café preto. Assim que o Uber desapareceu na curva dos Pinheiros, entrei em ação. Mandei uma mensagem para o Sr. Bastos. Barra limpa, você tem 1 hora. 10 minutos depois, ECU, V Prata parou. O Sr. Bastos saiu parecendo nervoso. Ele era um homem gentil, amigo da avó Rosa, e claramente se sentia culpado pelo que estávamos fazendo. Seguindo-o estavam 2 homens em ternos azul marinho alinhados. Eles não pareciam compradores de casa. Pareciam tubarões em pele humana. Rodrigo, disse o Sr. Bastos, apertando minha mão. Estes são os senhores da construtora Camargo, Dr. Estevão e Dr. Cane. Prazer em conhecê-los, eu disse. Entrem, podem ficar de sapatos, não me importo com o piso. Eu os guiei pela casa. A sala de estar estava um desastre. Garrafas de cerveja vazias na lareira. Uma pilha de revistas de fofoca da mãe no chão. O Dr. Estevão chutou um brinquedo de cachorro perdido. Mãe havia adotado impulsivamente um Lulu da Pomerânia há 3 dias sem me perguntar. Boa estrutura, murmurou Kane, batendo na parede. Mas o layout é datado. Não vamos manter a estrutura, corrigiu Estevão, olhando pela janela para o lago. O valor é a metragem de frente para a água. Podemos colocar 4 chalés de luxo para aluguel neste lote se rezonearmos. O Sr. Bastos estremeceu. Vocês vão demolir? Mas o trabalho em pedra, a lareira... Estamos comprando terreno, Bastos, disse Estevão. Ele se virou para mim. Podemos fechar na segunda-feira, transferência bancária à vista, mas precisamos da posse às 8 da manhã. Vazia. A casa não estará vazia, eu disse, minha voz plana. Mas a escritura será de vocês. Como discutimos, há ocupantes não autorizados. Estevão sorriu de canto. Invasores? Família, corrigi. Meus pais. Eles se recusam a sair. Acreditam que são donos do lugar. Estevão assentiu lentamente. Lidamos com permanência indevida o tempo todo. Nossa equipe jurídica é muito agressiva. Uma vez que a escritura é transferida, eles estão invadindo propriedade corporativa. Geralmente trazemos a polícia militar para a vistoria inicial. Isso funciona para mim, eu disse. O Sr. Bastos olhou para mim com olhos tristes. Rodrigo, tem certeza? Depois que assinar isso, não tem volta. Vó Rosa construiu este lugar. Olhei para a lareira onde a avó costumava sentar antes que a mãe a movesse para a garagem porque era assustadora. Olhei para a mancha no tapete onde o pai derramou vinho tinto e me culpou. Olhei para o toco da araucária no quintal. Vó Rosa me deixou um lar, disse suavemente. Mas isto não é mais um lar, é uma gaiola, e eu preciso comprar minha saída. Peguei a prancheta de Estevão. O contrato era simples. Venda no estado em que se encontra, 4,5 milhões de reais, data de fechamento na próxima segunda-feira. Assinei. A tinta parecia preta e permanente. Feito, disse Estevão, checando o relógio. Teremos os fundos em garantia até sexta-feira. Liberados para você na segunda-feira de manhã após o registro da escritura. Segunda-feira, às 8 horas, repeti. Tragam a polícia. Eles saíram tão rápido quanto chegaram. Passei a próxima hora limpando freneticamente as pegadas deles e arejando a casa para remover o cheiro de colônia cara. Quando a mãe chegou em casa às 14 horas reclamando de suas cutículas, a casa estava exatamente como ela deixou.
Ela não tinha ideia de que estava pisando em terreno emprestado. Quarta-feira à noite, a tensão quebrou, de uma maneira diferente. Pai chegou em casa bêbado. Não bêbado desleixado, mas aquele tipo de bêbado maldoso e arrogante, onde ele se sentia o rei do mundo e todos os outros eram camponeses. Ele bateu um rolo de papel na mesa da cozinha enquanto eu fazia um sanduíche. Plantas, anunciou. Olhei para baixo. Era um desenho e um guardanapo engordurado, mas ele havia grampeado uma impressão de uma empresa de piscinas nele. Uma banheira de hidromassagem, disse ele, apontando um dedo parecido com uma salsicha para o papel. Bem no deck. E estendemos o deck 3 metros. Damos a volta na lateral. Pai, aquele deck é estrutural, disse cansado. Você não pode simplesmente grampear extensões nele. Falei com o empreiteiro hoje. Ele pode começar na semana que vem. Ele precisa de um depósito. Ele olhou para mim com expectativa. Ok, eu disse. Você tem o dinheiro? Não se faça de bobo, Rodrigo, ele retrucou. Eu sei sobre o fundo fiduciário que a Rosa deixou, os ativos líquidos. Meu sangue gelou. O fundo era minha rede de segurança. Não era enorme, talvez R$200 mil sobrando depois dos empréstimos estudantis, mas era tudo o que eu tinha. Aquele dinheiro é para emergências, eu disse. Isto é uma emergência, pai gritou, batendo a mão na mesa. Minhas costas estão me matando, preciso de hidroterapia. E sua mãe quer uma varanda de vidro. Estamos melhorando seu ativo. Não vou te dar R$80 mil para uma banheira. Seu moleque egoísta. Ele deu um passo em minha direção. Eu sou o patriarca desta família. Você entende? Tomei as decisões por 30 anos. Coloquei comida na sua mesa. Agora é sua vez de pagar suas dívidas. Paguei minhas dívidas quando vocês se mudaram para cá, sem aluguel. Eu disse, recuando até bater no balcão. Sem aluguel? Ele riu. Você nos deve por tudo. Os concertos do carro em 2015, a mensalidade da faculdade. Eu paguei minha própria faculdade. Nós fomos fiadores, ele gritou. Isso é risco de crédito, isso é valor. Agora você vai ao banco e vai fazer um cheque administrativo para a construtora Miller por R$80 mil, ou juro por Deus, vou arrancar cada fio de cobre desta casa antes de deixar você nos expulsar. Ele estava ameaçando destruir a casa, minha casa. Olhei para seu rosto vermelho e manchado. Percebi que ele faria isso. Ele queimaria tudo só para ter razão. Eu precisava enrolar. Precisava chegar à segunda-feira. Ok, eu disse baixando os olhos. Ok, pai, você venceu. Ele piscou, surpreso pela rendição repentina. Ótimo, já era tempo. Mas não posso fazer online, menti. É uma conta fiduciária. Tenho que ir ao banco pessoalmente para autorizar uma retirada acima de R$50 mil. E o sistema do banco está fora do ar amanhã para manutenção. Posso ir na segunda-feira de manhã. Segunda? Ele franziu a testa. Por que não sexta? Tenho reuniões o dia todo na sexta. Segunda de manhã é o mais cedo. Irei assim que abrir, às 10 horas. Ele grunhiu, processando isso. Tudo bem, segunda de manhã. Mas não pense que pode escapar. Já disse ao Miller que o trabalho é dele. Não vou escapar, eu disse. Segunda-feira será um grande dia para todos nós. Bom, garoto. Ele estendeu a mão e apertou meu ombro com força. Não foi afetuoso, foi uma reivindicação de propriedade. Agora me traga uma cerveja. Fui até a geladeira, peguei uma cerveja para ele, entreguei. Segunda-feira, pensei. Apenas espere até segunda-feira. As noites eram as mais difíceis. A casa, geralmente tão quieta, agora estava cheia dos sons da presença deles, mesmo quando dormiam. Pai roncava como uma motosserra. Mãe tinha uma máquina de apneia que chiava ritmicamente. Quinta e sexta passaram em um borrão de falsa conformidade. Concordei quando a mãe falou sobre repintar a cozinha. Concordei quando o pai me mostrou catálogos de churrasqueiras caras. Desempenhei o papel de filho derrotado perfeitamente. Mas sexta-noite, o verdadeiro trabalho começou. Esperei até as 2 da manhã. O ronco estava no auge. Vesti leggings pretas e um moletom, sentindo-me como um ladrão na minha própria casa. Eu tinha estacionado meu carro na estrada, na casa do velho Sr. Miguel. Ele era o vizinho de quem fiquei amigo anos atrás, um veterano rabugento que odiava meu pai à primeira vista. Disse a ele que estava movendo algumas coisas para um depósito e precisava do espaço da garagem. Ele não fez perguntas. Comecei pelo meu escritório. Não podia levar a mesa, era muito pesada.
mas peguei os servidores. Enrolei-os em cobertores e os carreguei pela porta dos fundos, através da mata até o carro. Em seguida, os itens sentimentais. Essa foi a parte dolorosa. Entrei furtivamente na sala de estar. O luar filtrava pelas janelas, iluminando a bagunça que haviam feito. Passei por cima de uma pilha de revistas de golfe do pai. Fui até a estante embutida. Peguei as primeiras edições da avó. Peguei os álbuns de fotos que a mãe havia empurrado para a prateleira de baixo para dar lugar às suas bonecas de porcelana. Peguei a pequena urna com as cinzas do meu cachorro de infância. Movimente-me silenciosamente, um fantasma na máquina. Cada rangido do assoalho fazia meu coração martelar contra as costelas. Em um momento, a mãe se mexeu durante o sono e tossiu. Congelei, segurando uma caixa de discos de vinil contra o peito, agachada atrás do sofá. Se me pegassem agora, se me vissem tirando coisas, o jogo acabaria. Pai me impediria fisicamente. Ele poderia até ficar violento. Minutos passaram. O ronco recomeçou. Exalei. Fiz 4 viagens até o carro. Minhas pernas queimavam, mas minha adrenalina estava no pico. Não podia levar os móveis. Não podia levar os quadros das paredes. Não podia levar os tapetes. Tinha que deixar o suficiente para trás para parecer habitado. Olhei para minha poltrona favorita, aquela em que eu sentava para ler todas as manhãs. Toquei o tecido de veludo. Adeus, pensei. Às 4 da manhã, meu carro estava cheio até a borda. Cobri as caixas no banco de trás com um cobertor escuro para não ficarem visíveis pelas janelas. Voltei para casa uma última vez. Fiquei no centro da cozinha. Cheirava a cerveja choca e indiferença. Fui até a geladeira e peguei minha última garrafa de kombucha boa. Bebi ali mesmo, no escuro. Eu não estava apenas empacotando caixas. Estava empacotando minha culpa. Por anos, carreguei o peso da felicidade deles. Suas dívidas, suas expectativas. Tentei consertá-los. Tentei ser o filho que queriam. Esmaguei a garrafa vazia e a joguei na reciclagem. Voltei para o meu quarto de hóspedes, tranquei a porta e deitei na cama totalmente vestido. Não dormi. Assisti o teto mudar de preto para cinza e para o rosa pálido da aurora. Sábado e domingo foram apenas jogos de espera. Domingo de manhã, o último domingo, foi bizarramente normal. Pai estava de ótimo humor. Estava comendo panquecas, que fez uma enorme bagunça cozinhando e não limpou, e falando sobre a banheira de hidromassagem. Quando aquela banheira estiver instalada, disse ele, agitando o garfo, vamos dar uma festa de 7 de setembro, convidar a vizinhança toda, mostrar a eles quem são os Caldas. Isso parece grande, eu disse, lavando meu próprio prato. Você precisa pensar grande, Rodrigo. Mãe acrescentou, rolando o feed do celular. Esse é o seu problema, você pensa pequeno, fica feliz com pequenas coisas. Nós temos visão. Visão, repeti. Certo. Passei o dia no meu escritório trabalhando. Na realidade, estava limpando meus discos rígidos. Formatei o computador desktop que estava deixando para trás. Triturei cada documento físico com meu nome, extratos bancários, declarações de imposto de renda antigas, registros médicos, não deixei nada além da poeira. Às 17 horas emergi. Estava com minha mochila no ombro. Ela continha meu laptop, meus HDs externos e meu passaporte. Onde você vai? Mãe perguntou. Ela estava assistindo um reality show sobre donas de casa brigando. Tenho que ir para a cidade, eu disse. Para aquela reunião com o cliente amanhã. Aquela sobre a retirada do fundo fiduciário, lembra? Preciso me preparar. Ah, disse o pai, sem desviar o olhar da TV. Certo, o dinheiro. Bom, não esqueça que o cheque precisa ser feito para a construtora Miller. Não vou esquecer, eu disse. Quando você volta? Mãe perguntou. Alguns dias. Menti. Esse projeto é intenso. Talvez eu fique em um hotel. Tudo bem, ela acenou com a mão. Só certifique-se de deixar dinheiro para a pizza. Estamos sem dinheiro vivo. Caminhei até o balcão. Coloquei um envelope branco grosso lá. Parecia que continha dinheiro. Aqui, eu disse. Tudo o que vocês precisam está aí. Valeu, garoto, pai grunhiu. Dirija com cuidado, não arranhe o carro. Fiquei lá por mais um segundo. Queria gritar, queria sacudi-los. Queria dizer, vocês sequer me amam? Vocês sequer me veem? Mas olhei para a nuca deles. A careca do pai, a raiz tingida da mãe. Eles estavam fixados na tela, confortáveis em sua conquista.
Eles não se importavam. Nunca se importariam. Virei as costas, saí pela porta dos fundos. O ar lá fora estava fresco. O sol estava se pondo sobre a represa, pintando a água em tons de violeta e ouro. Era de tirar o fôlego. Caminhei pela entrada de carros, passando pelas hortênsias esmagadas que começavam a ficar marrons. Passei pelo toco da araucária. Cheguei ao meu carro no Sr. Miguel. Ele estava na varanda entalhando um pedaço de madeira. — Vai embora, garoto? — perguntou. — Sim, Sr. Miguel, eu disse, destrancando meu carro. Estou indo embora. — Você volta? Olhei para o telhado do meu chalé, visível através das árvores. — Não, eu disse. Acho que não. Ele assentiu, cuspindo na grama. — Bom, aquela sua gente, eles não são certos. Corra para longe. Pretendo fazer isso. Entrei no carro. Não olhei pelo retrovisor enquanto me afastava. Dirigi 15 quilômetros até um motel barato na periferia da cidade vizinha. Fiz check-in, paguei em dinheiro e sentei na cama. Abri meu telefone e verifiquei o feed da câmera de segurança uma última vez. O pai estava abrindo o envelope. Vi o rosto dele mudar. Ele puxou os papéis. Não dinheiro, nem cheque. Era uma cópia da transferência da escritura e uma cópia do cronograma de despejo fornecido pela construtora Camargo. Vi a boca dele se abrir em um grito que não pude ouvir porque havia desativado o áudio. Ele jogou os papéis no chão. Começou a andar tempestuosamente pela cozinha. Mãe pegou os papéis, leu-os e desabou em uma cadeira. Fechei o aplicativo, deletei-o do meu telefone. Eram 20 horas. 12 horas. Sussurrei para o quarto de motel vazio. 12 horas até os tratores. Acordei às 6 horas da manhã de segunda-feira no quarto de motel. Os lençóis arranhavam e o ar-condicionado chacoalhava como um motor morrendo. Mas dormi melhor do que em 3 semanas. Tomei banho, vesti meu melhor blazer e jeans, a armadura para a batalha final, e dirigi até uma padaria a cerca de 1 quilômetro do chalé. Estacionei meu carro em um local onde tinha uma visão clara da estrada principal que levava à propriedade. Pedi um café preto grande. Sentei no carro, esperei. Às 7h45, o desfile começou. Foi quase poético. Primeiro, o sedã preto do Dr. Estevão, o incorporador. Depois, 2 caminhonetes pesadas com o logo da construtora Camargo nas portas. E, finalmente, a peça de resistência. Um enorme caminhão-prancha carregando uma escavadeira amarela, seguido por uma viatura da polícia militar. Eles chegaram cedo. Ótimo. Meu telefone estava no painel. Encarei-o. Estava quieto. O silêncio antes do grito. Às 8h03, meu telefone acendeu. Vibrou com tanta força contra o painel de plástico que fez um som de zumbido como uma vespa zangada. Identificador de chamadas. Pai. Deixei tocar 1, 2, 3 vezes. Tomei um gole de café. Então, atendi. Alô? Rodrigo! O grito foi tão alto que tive que afastar o telefone do ouvido. Não era apenas raiva, era pânico puro e não adulterado. Quem são essas pessoas? Tem polícia na entrada. Bom dia, pai, eu disse, minha voz calma, firme e fria. Esses são os novos proprietários. Novos proprietários? Do que diabos você está falando? Diga a eles para irem embora. Diga que isso é propriedade privada. É propriedade privada, concordei. Só não é mais minha. E definitivamente não é sua. Você vendeu? A voz dele falhou, caindo de um grito para um sussurro estrangulado. Você realmente vendeu? Assinei os documentos de fechamento na semana passada. A partir das 8 horas de hoje, a escritura pertence à construtora Camargo. Vocês estão atualmente invadindo. Seu pequeno! O veneno voltou instantaneamente. Você não pode fazer isso. Nós temos direitos. Nós moramos aqui. Vocês são convidados que ultrapassaram as boas-vindas. E como a venda foi porteira fechada e posse imediata, vocês precisam desocupar agora. Não vou a lugar nenhum, ele rugiu. Vou chamar a polícia. A polícia já está aí, pai. É o carro da PM que você está vendo. O Dr. Estevão não brinca com invasores. Ouvi a mãe gritando ao fundo. Minhas peles, minhas joias! Geraldo, faça alguma coisa! Rodrigo, pare com isso, pai implorou, mudando a tática para o desespero. Pare com isso agora. Podemos conversar, podemos consertar a árvore. Eu te pago de volta a conta de luz. Apenas diga a eles que é um erro. Não é um erro, eu disse. É uma solução. Uma solução?
Você está deixando seus pais sem teto. Vocês se deixaram sem teto quando venderam sua própria casa e tentaram roubar a minha, eu disse. Vocês têm o dinheiro da venda do sobrado, não têm? Usem, vão para um hotel. Ouvi dizer que o Ibis na rodovia tem vagas. Vou te processar, ele gritou. Vou tirar tudo o que você tem. Você pode tentar, eu disse. Mas eu guardaria esse dinheiro para um advogado se fosse você. Vai precisar quando a construtora cobrar pelo atraso na demolição. Demolição? A palavra pairou no ar. Ah, não mencionei? Eu disse, observando um segundo caminhão com escavadeira passar roncando por mim em direção à casa. Eles não vão ficar com a casa, pai. Eles vão demoli-la hoje. Silêncio. Silêncio absoluto do outro lado. Você está destruindo a casa da avó, ele sussurrou. Não, pai, eu disse, meus olhos marejando pela primeira vez. Estou destruindo a alavanca de vocês. Adeus. Desliguei, bloqueei o número, depois bloqueei o número da mãe. Coloquei o carro em marcha. Eu não ia até a casa. Não queria ver a cena. Mas precisava dirigir até o final da estrada. Precisava ver que era real. Dirigi devagar pela entrada da longa via de acesso. Não entrei, mas pude ver através das árvores ralas. Era uma cena caótica. O policial estava na varanda, mão no cinto, falando com o pai. Pai estava de roupão, braços agitando loucamente, o rosto uma máscara de fúria vermelha. Mãe estava sentada em uma das cadeiras de jardim, as que eu comprei, soluçando nas mãos. Os carregadores da construtora não estavam ajudando a empacotar. Eles estavam simplesmente carregando coisas para fora e colocando no gramado. Um abajur, uma mala, uma caixa de cereal. O detalhe mais marcante, no entanto, era o homem com o colete laranja. Ele estava andando pelo perímetro da casa com uma lata de spray. Pis, pis. Ele borrifou um laranja neon brilhante no belo revestimento de cedro, depois outro na janela da frente. Era a marca da morte para um edifício. Senti uma pontada de tristeza pela madeira e pelo vidro, pelas memórias da avó lendo perto do fogo. Mas então olhei para o pai. Ele estava apontando para o policial, provavelmente puxando a carta do "Você sabe com quem está falando?". O policial apenas balançou a cabeça e apontou para a viatura. Eles eram pequenos. Dessa distância, despojados de seu poder sobre mim, pareciam incrivelmente pequenos. Apenas duas pessoas zangadas e intituladas em um gramado que não lhes pertencia mais, cercadas pelos destroços de suas próprias más decisões. Continuei dirigindo. Não parei até estar a 80 km de distância em um poço na rodovia. Encostei, desliguei o motor e encostei a cabeça no banco. Meu telefone vibrou novamente. Não uma ligação desta vez. Um texto da tia Beth. Como você pôde? Sua mãe está histérica. Eles estão na rua. Você é um monstro. Digitei de volta. Eles têm milhões da venda da casa deles. Eles estão bem. Pare de habilitá-los. Então, bloqueei a tia Beth. Verifiquei minha conta bancária. A transferência da empresa de títulos ainda não tinha caído. Levaria algumas horas, mas o e-mail de confirmação estava lá. Transação iniciada. Eu estava livre. Dirigi até a capital. Fiz check-in em um hotel bom, um realmente bom, com serviço de quarto e vista para o horizonte de prédios, longe de lagos ou pinheiros. Naquela noite, pedi um bife e uma taça de vinho tinto. Sentei-me à janela e observei as luzes da cidade acenderem. Pensei na linha de giz que desenhei na minha cabeça semanas atrás. Eu a tinha ultrapassado. Queimei a ponte, o barco e o cais. Meu telefone vibrou uma última vez. Era um correio de voz de um número desconhecido. Hesitei, depois coloquei no viva voz. Era o pai. Ele parecia bêbado. Você acha que ganhou? Ele arrastava a voz. Você acha que é esperto? Você não é nada sem nós. Nós te fizemos. Você virá rastejando de volta quando ficar sem dinheiro. Você sempre vem. Eu ri. Uma risada genuína e alta que assustou o garçom que trazia minha sobremesa. Nunca mais volto, disse ao telefone. Deletei o correio de voz. Não salvei para evidência. Não precisava mais de evidência. O veredito havia sido entregue. 3 meses se passaram desde o dia em que os tratores chegaram. O chalé se foi. O Sr. Bastos me enviou uma foto algumas semanas atrás. É apenas terra agora, nivelada, com bandeiras de construção marcando onde os novos chalés de luxo ficarão.
Ver o espaço vazio onde a casa ficava foi estranho. Parecia olhar para uma cicatriz que finalmente havia cicatrizado. Feia, talvez, mas não sangrando mais. Usei o dinheiro da venda para comprar um apartamento moderno e pequeno na cidade. Tem piso de cimento queimado, teto alto e 0 quartos de hóspedes. Esse foi um requisito inegociável para mim. 100 quartos de hóspedes significa 100 hóspedes. Bloqueei meus pais em tudo, mas informações ainda chegam pela fofoca da família. Aparentemente, o pai tentou me processar. Ele encontrou um advogado que estava disposto a aceitar seu dinheiro e abriu um processo alegando maus tratos a idosos e quebra de contrato verbal. Meu advogado, um tubarão chamado Dr. Pontes, a quem contratei com o lucro da venda, esmagou o caso em 2 semanas. Ele apresentou os e-mails, as mensagens de texto e a escritura provando que eu era o único proprietário. Ele também ressaltou que eles haviam vendido sua própria residência principal voluntariamente. O juiz arquivou o caso e ordenou que o pai pagasse minhas despesas legais. A última coisa que eu vi é que eles estão morando em um apartamento alugado em Balneário Camboriú. Eles queimaram uma grande parte de suas economias com a mudança, o processo e a manutenção de seu estilo de vida. Mãe está postando citações vagas e passivo-agressivas no Facebook sobre filhos ingratos e cobras na grama. Eu não verifico a página dela, não me importo. Eles ainda dizem às pessoas que roubei a casa de aposentadoria deles. Eles se fazem de vítimas para quem quiser ouvir, mas o círculo deles está diminuindo. As pessoas se cansam do drama eventualmente. Quanto a mim, estou na terapia. Minha terapeuta diz que tenho muita desprogramação a fazer. Falamos sobre o conceito de propriedade, não de casas, mas de si mesmo. Por 29 anos, acreditei que devia minha vida a eles porque eles me deram a vida. Acreditei que o amor era uma dívida que eu tinha que pagar com obediência. Acreditei que estabelecer um limite era um ato de violência. Eu sei melhor agora. Ontem, comprei uma planta, uma pequena muda de hortênsia para minha varanda. Eu a plantei em um vaso de cerâmica azul. Eu a reguei. Ela fica lá ao sol, viva e florescendo. Ninguém vai esmagá-la com um caminhão. Ninguém vai me dizer que é mato. Sentei na minha varanda esta manhã, bebendo café da caneca que salvei da casa. O barulho da cidade é alto. Sirenes, trânsito, construção. Mas para mim soa como música. Soa como propriedade. Percebi algo importante. Você não pode consertar pessoas que não querem ser consertadas. Meus pais não queriam um filho. Eles queriam um plano de aposentadoria. Eles não queriam um lar. Eles queriam um reino onde pudessem governar. Ao vender a casa, não tirei apenas o teto deles. Tirei o palco deles. E sem plateia, o show finalmente acabou. Às vezes, tarde da noite, me pergunto se fui muito duro. Me pergunto se deveria tê-los deixado ficar e sofrido por mais 10 ou 20 anos. Então me lembro do som da motosserra cortando a araucária da avó. Lembro do pai dizendo, nós somos seus donos. E durmo como um bebê.